tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a última atividade da semana. Atividade do dia 13/11 de 2020, sexta-feira. Nós vamos fazer a Escola da Inteligência, a poesia, os medos bons e os ruins. Olha lá, aula 2, parte A. Oi, amigo, temos que ser fortes para enfrentar nossos medos. Podemos conversar sobre os medos com pessoas queridas? E aí, o que vocês acham? Devemos, né? E podemos. Então, olha lá. Lá na página 22, vocês irão colocar a data de hoje. 13/11 de 2020. E vamos escutar, então, a nossa poesia. Presta bastante atenção que depois eu vou fazer perguntinhas. Inteligência! Vamos ouvir agora a poesia da 8ª lição. Os medos bons e os medos ruins. Sentados em roda, o Babá, a Pepita, o Bolinha e a Mina conversavam sobre o que eram medos saudáveis e não saudáveis. Falavam. Será que o medo pode ser bom? Será que o medo pode ser ruim? Medo bom, medo ruim? Por que será que eles pensavam assim? Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Babá falou primeiro. Ei, que tal nossos medos trocar? Eu troco meu medo de fantasmas pelo que a Pepita tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Pepita falou em segundo lugar. Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de altura pelo que a Mina tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Isso mesmo, eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Mina falou em terceiro lugar. Oba, eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de animais pelo que o Bolinha tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Puxa, eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Bolinha falou em quarto lugar. Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de errar pelo que o Babá tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. O professor Corujão, que a todos ouvia, voltou a explicar. Queridos amigos, o medo bom nos ajuda a pensar. O medo ruim sempre vai nos atrapalhar. Ter medo de altura é bom. Quando de lugares altos, sabemos que não devemos pular. Mas esse medo pode ser ruim se em nenhum lugar alto conseguirmos ficar. Ter medo de animais é bom, quando é um animal perigoso e sabemos que não o devemos enfrentar. Mas esse medo pode ser ruim se dos animais de estimação não conseguirmos nos aproximar. Pare e pense. Quais medos que você tem que são bons e podem te ajudar? Agora pense. Quais medos ruins estão a te atrapalhar? Pensando assim, muito mais inteligente você vai ficar. A família vai fazer a leitura, acompanhando as ilustrações do livro,
livro, das páginas 22 até a 33. E nós vamos lá na página 34 colocar a data de hoje, 13/11/2020. Pensando sobre a poesia, chegou a nossa roda de bate-papo. Então, olha lá, o que você entende por medos saudáveis? Vamos dar alguns exemplos? Então, conversei com a família de vocês sobre o que vocês acham que é medos saudáveis e dá alguns exemplos desses medos. O que seria medos não saudáveis? Vamos dar alguns exemplos? A mesma coisa. Então, o que vocês acham que não são saudáveis? Que são medos não saudáveis? Converse aí e dá os exemplos para o papai, para a mamãe, para a vovó, quem estiver aí com vocês. Você já pensou em trocar o seu medo pelo medo de alguém? Por quê? E aí, vocês já pensaram nisso? Porque é mais fácil? Porque o medo dele não é o seu? Será que resolve? A gente tem que pensar, né? O que são medos saudáveis e o que são não saudáveis. E temos que enfrentá-lo aí. De alguma forma, temos que achar alguma maneira, porque os não saudáveis faz muito mal pra gente. Se fosse possível, quais tipos de medos você faria essa troca? Por quê? E aí? Então, conversa aí com o papai e com a mamãe sobre os medos. Tem algum que você faria troca? Não tem? Por que você faria essa troca? Será que você conseguiria superar esses medos que pegou de alguém? Como? Esse que você trocou, será que você conseguiria superá-lo? De que forma? Por que não enfrentamos os nossos medos ao invés de trocá-los? E aí? O que vocês acham? É bom compartilhar com os amigos e com os pais os medos que temos? Por quê? O que vocês acham? Eu acho que é legal, né? Uma troca de ideia para a gente ver o que pode ser feito com esse medo, refletir sobre ele, né? E poder transformar o medo não saudável em saudável e ver se algum medo que a gente tem é saudável. E se ele é saudável, por que ele é saudável, né? Vamos refletir mais sobre medos saudáveis e não saudáveis. Então, reflitam aí sobre esses medos aí de vocês. Sobre o medo do papai e da mamãe, que todo mundo sente medo, é normal, né? A gente só tem que aprender a lidar com ele, a trabalhar esse medo para ele não nos fazer mal. Bom, agora lá na página 35, ó, vocês irão colocar a data de hoje, 13/11/2020, identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Então, olha lá, o medo saudável. Tomar banho é saudável, pois elimina muitas bactérias que podem nos trazer doenças. Tomar água potável é saudável, pois precisamos de água limpa para sobreviver. Fazer e receber carinho são atitudes saudáveis, pois os seres humanos têm necessidade de amor. Escovar os dentes, pois precisamos de boa saúde bucal. Para uma criança é saudável brincar todos os dias, pois crianças aprendem quando brincam. Então, tudo isso é saudável, não precisamos ter medo, né? Se tivermos medo disso, temos que enfrentá-lo, porque ele é muito saudável, faz muito bem para a nossa saúde. E o não saudável? Não comer ou comer mais do que o necessário não é saudável, pois pode nos fazer ficar doente. Tanto quando a gente não come, quando a gente come em excesso, faz mal para a nossa saúde. Não tomar banho e não escovar os dentes não é saudável, pois pode fazer com que fiquemos doentes também, pode fazer mal para a nossa saúde, né? Porque tem várias bactérias, vários bichinhos aí. Para um adulto não é saudável passar o dia todo brincando, pois ele precisa aprender a trabalhar e cuidar de si mesmo. Então, para a criança tem que brincar todos os dias, que é muito importante para o aprendizado dela. Agora, o adulto, ele aprende de outra maneira, ele aprende trabalhando, então ele tem que trabalhar. Quanto mais ele trabalha, mais ele estuda sobre o trabalho dele, mais ele aprende. E aí, mais ele se torna um profissional aí conceituado, né?
Colocar a mão suja na boca não é saudável, pois podemos ficar doentes. Não podemos colocar a mãozinha suja na boca, porque tem muitas bactérias, muitos micróbios aí na unha, na mão, né? Que a gente pega em todos os lugares. E aí, esses medos não saudáveis, a gente tem que enfrentar eles, né? De alguma forma. Então, qual a melhor forma de enfrentá-los? Por isso que temos que conversar com a família, com os amigos, com os professores, com quem vocês preferirem aí se abrir para poder tirar esse medo não saudável para ele virar, saudável. Então, vamos, escutar aí o que a moça vai falar. Vamos ver esse vídeo. Vamos fazer a atividade identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Você sabia que o medo serve para nos proteger de perigos? Pois é, o medo é importante para a nossa sobrevivência porque nos afasta de coisas ruins. Mas tem alguns medos que não são saudáveis, porque são medos que não nos afastam de coisas ruins. Então vamos conhecer os nossos medos? O medo de errar, de passar vergonha. O medo de dormir sozinho. O medo de pular numa piscina. Será que esses medos são saudáveis ou não saudáveis? O medo de altura. O medo de falar com estranhos. Os medos saudáveis são os que nos protegem de perigos, nos fazem bem. E os medos não saudáveis, eles só nos paralisam e evitam que a gente sinta alegria. Vamos separar? Recorte na apostila os encartes com vários tipos de medos. E vamos analisar um a um. Medo de animais perigosos. Será que é saudável ou não saudável? É saudável, nos evita perigos. O medo de ficar abandonado na escola. É saudável? Opa! Vamos voltar lá. Sozinho. Não é saudável, não nos protege. E o medo de animais? Esse está numa coleira, está preso. Será que é saudável? Não nos protege. E o medo de errar? É um medo não saudável, não nos protege. Depois que separamos os medos saudáveis e também os medos não saudáveis, podemos separar e colocar lá na apostila, nos locais determinados a eles. E aí é só colar. Assim você conhecerá melhor os seus medos e poderá evitar perigos reais e aprender a lidar com seus medos que não são saudáveis. Vamos superar, que assim nós podemos nos libertar e desenvolver a coragem. Então, olha lá, na atividade, tem esses encartes, tá vendo? Lição 8, aula 2, parte C. Tem todos esses 3 encartes aí. Vocês vão recortar e vão colar aqui na página 36, tá vendo? Medos saudáveis e medos não saudáveis. Tem 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão escolher 4 desses medos saudáveis. O que vocês acham que são saudáveis? E os que não são saudáveis. Olha lá, medo de altura, medo de animais peçonhentos, medo de se cortar com objetos cortantes, medo de falar com estranhos, são medos saudáveis. Medos não saudáveis, de dormir sozinho, de errar, de ser abandonado pelos pais ou ao ir para a escola, medo de monstros. Então, vocês vão recortar e vão colando. Pede ajuda aí para a família, tá? Para vocês colarem certinho. E vão discutindo sobre esses medos, para vocês se libertarem, né? Dos medos não saudáveis. E poderem fazer eles tornarem saudáveis. Um medo que vocês podem lidar, que vocês consigam lidar, né? Sem ter problema aí emocional ou sem ter aquela angústia, aquela tristeza, né?
Então, é muito importante trabalhar os medos aí. Combinado? Depois que vocês recortarem, vocês podem colar com a ajuda da família. Na página 36, olha lá, identificando medos saudáveis e não saudáveis. Quais são os medos saudáveis? Por quê? O que vocês acharam? E os medos não saudáveis? Foi fácil identificar quais eram os medos saudáveis? Por quê? Vocês acham que foram fáceis ou não? Foi difícil identificar os medos que não são saudáveis? Por quê? E aí, qual é mais fácil de identificar, os saudáveis ou os não saudáveis? O que vocês acharam? Então, conversem aí com a família de vocês, explicam o porquê que vocês acharam mais fácil o medo saudável ou o medo não saudável. E vão conversando aí, trabalhando esses medos. Bom, crianças, por hoje é só. Ótimos estudos, bom final de semana e até a próxima. Um beijo e não se esqueçam de aprender a trabalhar o medo de vocês, combinado? E virar saudável.